Nesta aula, iremos continuar com o estudo a respeito de função do primeiro grau e hoje vamos fazer o estudo a respeito dos sinais da função do primeiro grau. Então vamos lá. O estudo dos sinais da função do primeiro grau, y igual a x mais b com a diferente de zero, consiste em saber para que valor de x o y é menor do que zero, positivo, o y é igual a zero, nulo, e o y é menor do que zero, negativo. Ou seja, eu estou fazendo um estudo em relação à imagem da minha função, dados os valores do meu domínio x, eu vou ter situações diferentes. A partir de um valor, a imagem vai ser positiva, ela será igual a zero e ela será negativa. Então vamos analisar um caso prático aqui. Primeiro caso, função crescente quando o meu a ele é um valor positivo, é um valor maior do que zero. Vamos estudar a função y igual a 2x mais 6. E aqui é importante destacar dois pontos. Primeiramente, a raiz da função. E aí ela é dada da seguinte maneira. X é igual a menos b dividido por a. Isso aqui foi visto na aula anterior. Vocês voltem aí à aula. E aí vamos coletar as informações. O meu b, nesse caso, vale 6 e meu a vale 2. Então, eu vou ter menos 6 dividido por 2. Eu vou obter aqui como resposta menos 3. E aí temos o nosso ponto que a gente vai marcar no nosso plano cartesiano, que tem como coordenada para x menos 3 e 0 para y. E agora, buscamos o ponto que intercepta, né, o eixo y. Esse ponto nada mais é do que 0 e 6, ou seja, 0 e b. B, no caso, seria o 6. Então, é o valor que corta o eixo y, que tem coordenadas 0 e 6. E aí vamos construir o nosso gráfico aqui para vocês entenderem melhor isso. Primeiramente, vamos marcar a nossa raiz, que marcando aqui no ponto menos 3, coordenada é menos 3 e 0, mas a raiz é menos 3. Aqui temos um par ordenado. E aqui, em cima do nosso eixo y, marcamos em cima do nosso 6. 0 para x e 6 para y. E podemos construir a nossa reta, que é uma reta crescente, é uma função crescente. E observamos o seguinte, olha, a imagem positiva está tudo acima da minha raiz aqui. Então, qualquer valor que eu pegar depois da minha raiz gera para mim imagens positivas. E aqui, valores que eu pegar anterior à minha raiz vai gerar imagens negativas. Em cima da raiz vai gerar valor igual a zero. E aí podemos simplificar isso da seguinte maneira. É a mesma leitura, porém de uma forma diferente. Esse aqui é o eixo x. Aqui temos a nossa raiz, valendo menos 3. Para cima é positivo, para baixo é negativo. E aqui a gente marca sinais positivos que indica que qualquer valor para x maior que menos 3, eu vou ter um valor positivo, e qualquer valor menor que menos 3, eu vou ter um valor negativo para minha imagem. E justificando tudo isso, simplificando de uma forma mais detalhada, temos o seguinte. Para x maior que menos 3, temos a nossa imagem y maior do que zero. Para x igual a menos 3, temos y exatamente igual a zero, que é o valor que zera a nossa função. E para x menor que menos 3, temos y menor que zero, ou seja, a nossa imagem ela é negativa. E o segundo caso consiste em estudar uma função decrescente. Então, temos a nossa função aqui, y igual a menos 2x mais 4, o a vale menos 2, então a função é decrescente. E o procedimento é o mesmo. O primeiro ponto que temos que determinar é a raiz da função, que é dado por essa fórmula, x igual a menos b dividido por a. E aí, vamos fazer o cálculo. O a aqui vale 2 e o b vale 4. Então, esse negativo aqui é da fórmula, fica menos 4 dividido por menos 2. Negativo dividido por negativo é positivo. Então, temos como resultado aí 2. Coordenada 2 e 0 para o nosso ponto. Queremos marcar lá nos nossos eixos coordenados. Ok? Interseção com o eixo y é o valor 4, ou seja, coordenada 0 para x e 4 para y, que é o valor de b. E aí podemos construir o nosso gráfico. Marcando primeiramente a raiz, tem como coordenada 2 e 0, e depois o valor que toca o eixo y, que tem como coordenada 0 e 4. E aí traçamos a nossa reta e observamos o seguinte, olha, qual é a parte positiva da imagem? Os valores estão acima do eixo y, né? X. Então, são esses valores aqui. E os valores negativos para a imagem são os valores que estão abaixo do eixo x. São esses aqui. E aí fazemos o estudo do sinal. Destacamos o eixo x e colocamos a raiz que vale 2. E aí, novamente, essa parte é positiva, essa aqui é negativa. Observa que valores anteriores à raiz, menor que 2, torna a minha imagem positiva, e valores maior do que a minha raiz torna esses valores da imagem negativa. Isso é fácil de verificar, basta vocês pegarem um valor anterior à raiz, calcular na função e obtemos um valor positivo. Por exemplo, menos 2 substituído aqui vai me gerar quem? Menos 2 vezes menos 2, 4. 4 mais 4, 8. Então temos uma imagem positiva, vai lá em cima, beleza? E aí, se eu pegar um valor, por exemplo, igual 4 aqui e substituir na minha função, vai dar um valor negativo. 4 vezes 2 vai dar menos 8 mais 4, menos 4. Então, eu vou obter uma imagem lá embaixo. E aí, podemos simplificar essas informações, o resultado disso tudo, da seguinte maneira.
Para x maior que 2, temos y menor do que zero. Ou seja, para valores maior do que a minha raiz, a minha imagem ela é negativa. E para x igual a 2, temos y igual a zero, que é exatamente a minha raiz aqui. Beleza? E para x menor que 2, temos y maior do que zero, ou seja, a minha imagem ela é positiva. Então, para valores menor que 2, eu vou obter a minha imagem positiva aqui. E esse foi o estudo de sinais de função. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo.